Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Patrick Gazuboski, eu sou engenheiro de produção e estudante do curso de pós-graduação em processos de manutenção da Faculdade Descomplica. E este é o pitch da avaliação do módulo 3. E eu escolhi como tema IA, redes neurais e gestão de risco revolucionando a manutenção industrial. Então a gente vê como problema nas indústrias muitas paradas inesperadas que acabam gerando prejuízos milionários. Qualquer parada que tem na indústria acaba gerando um prejuízo. E hoje a gente também vê a manutenção corretiva que ainda domina muitas empresas, né? No caso, a empresa espera lá quebrar uma máquina para então buscar uma correção efetiva, buscar uma correção e acaba tendo uma parada, gerando um gargalo em toda a fábrica por causa de uma máquina. Então a gente vê também a baixa previsibilidade operacional nessas máquinas, né, que não tem uma previsibilidade, uma manutenção eficiente. E também isso acaba acarretando em riscos humanos e financeiros elevados, né? Uma máquina que quebra pode machucar ali um trabalhador, uma máquina que quebra vai gerar um gasto a mais, um trabalhador parado. Então, não é isso que a gente quer nas empresas, né? E a gente vê muitas decisões baseadas no feeling, né? O que a gente chama de feeling aqui é naquele sentimento, quando a pessoa acha que deve fazer a manutenção, mas ao invés de buscar os dados em si, né? O que é uma falha muito grande quando a gente pensa nas manutenções nas empresas. Então, a transformação, né? O que a gente vê ao longo do tempo. Antigamente, a gente via a manutenção corretiva, né? Onde era quebrava, esperava quebrar o produto, esperava quebrar a máquina, para então consertar. Depois passou para a manutenção preditiva, onde troca de tempo em tempos. Depois de um tempo passou para a manutenção preditiva, né, que sempre vai buscar ali, conforme o manual, agir antes da falha, agir antes da máquina quebrar. E hoje, na indústria 4.0, a gente vê uma manutenção inteligente. A IA, ela prevê, ela aprende a prever quando aquela máquina vai dar um problema, quando aquela máquina vai dar alguma falha, e a gente consegue fazer a manutenção antes dela ter que parar. Então, o que a gente tem que aplicar nas nossas indústrias, né, são as redes neurais. Aplicando as redes neurais das indústrias, a gente consegue fazer a detecção das anomalias nas máquinas, as detecções de anomalias nas linhas de produção, fazer a previsão das falhas, a análise. As redes neurais conseguem fazer as análises de vibração e temperatura de cada máquina. A IA também consegue fazer, as redes neurais conseguem fazer o machine learning, que é, elas vão aprendendo com o tempo com a máquina, como a máquina atua, como a máquina se comporta. Isso é aplicado em cada equipamento. Então, a gente consegue ter uma previsão bem detalhada de cada equipamento, sendo que a inteligência artificial consegue aprender como essa máquina se comporta. Então temos um aprendizado contínuo desses sistemas. Então as técnicas avançadas de manutenção. Hoje em dia, na indústria 4.0, a gente vê a Internet of Things na indústria, que é a internet das coisas. As máquinas estão conectadas com a internet, estão conectadas com sensores, tem sensores inteligentes que conseguem monitorar ativamente essas máquinas, monitorando em tempo real toda a forma como a máquina se comporta, sua temperatura, sua vibração, vendo como está o desbaste dos equipamentos dessa máquina e vendo a necessidade de manutenção. Então temos ali também gêmeos digitais e a gente consegue ter também uma maior automação da manutenção. A gente não tem aquela necessidade de ter que ir um trabalhador fazer a manutenção corretiva, e sim, a própria máquina consegue fazer a sua manutenção. Então os indicadores de manutenção, né, os KPIs. Então a gente vê o tempo médio entre falhas, temos também o tempo médio de reparo e a disponibilidade operacional, a confiabilidade e o custo curativo. Sem indicadores não existe gestão eficiente. KPIs permitem a gente medir o desempenho, identificar os gargalos da linha de produção e tomar decisões baseadas em evidências. Então, o gerenciamento dos riscos. O que a gente busca gerenciar? A gente busca gerenciar os riscos operacionais, os riscos financeiros, os riscos ambientais, os riscos humanos e os riscos técnicos. Quando a gente coloca essas redes neurais nas máquinas, a gente consegue ter um melhor gerenciamento de toda a linha de produção. Então a gente consegue ter uma maior segurança operacional, uma maior segurança ambiental. Com isso também a gente vai ter a maior segurança do trabalhador que está ali operando a máquina. Com isso também vai trazer uma segurança financeira para a empresa. Se a indústria não para, os recursos continuam fluindo, né? Então antecipar riscos é proteger. É proteger não só as máquinas em si e a linha de produção, mas proteger a vida dos trabalhadores e os negócios. A nossa solução, plataforma inteligente de manutenção preditiva. O sistema todo integrado entre redes neurais, então toda a fábrica interligada em redes neurais, a inteligência artificial aprendendo como se comporta a linha de produção, aprendendo como se comporta cada máquina, as máquinas terem sensores de internet das coisas, onde ela consegue prever, visualizar cada equipamento dentro dessa máquina, a necessidade de manutenção de tempo em tempo, né? Os dashboards em tempo real. Então a gente consegue ter um dashboard de toda a linha de produção em tempo real, como as máquinas estão se comportando. Os alertas automáticos, assim que a máquina necessita, os indicadores inteligentes e a gestão de risco integrada. Os impactos que a gente vê se a gente adota essas medidas são a redução de custos operacionais, menos paradas não planejadas, então paradas que não estão planejadas não acontecem mais, porque as máquinas estão funcionando a todo vapor, com toda a necessidade, e maior disponibilidade dos ativos. Assim a gente tem também uma maior segurança operacional e uma competitividade industrial muito mais forte. Com isso a gente finaliza aqui o nosso pitch e eu deixo a frase, né? O futuro pertence às empresas que conseguem prever. Então é necessário a gente conseguir prever como as máquinas se comportam. A inteligência artificial não substitui o profissional da manutenção. Ela potencializa a capacidade de prever, decidir e proteger. Então essa é uma necessidade que todo profissional vai ter que ter no futuro. Um forte abraço a todos.